depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Você vai pegar sua Bíblia e vai lá em 1 Crônicas, capítulo 29, Velho Testamento, 1 Crônicas. Capítulo 29, do verso 1 até o 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, querido. 1 Crônicas, capítulo 29, do 1 ao 5, diz assim: então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ora, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores, e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para que o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Verso 4: ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro e 245 toneladas de prata refinada, para revestimento das paredes do templo, para trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor, diga glória a Deus. Feche seus olhos aí no teu lugar por um instante. Pai, nós estamos aqui nesta noite, antes de tudo para te adorar, antes de tudo para render a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, antes de tudo para reconhecer que o Senhor, meu Pai, que nos sustentou até aqui, é o Senhor que nos ajudou até aqui, é o Senhor que nos permitiu estarmos aqui nesta noite. Sabendo disso, meu Deus, eu creio que nesta noite o Senhor edificará, fortalecerá cada um de nós. Para isso que teu Espírito Santo esteja, meu Deus, operando nas nossas vidas, porque Ele já habita dentro de nós, nos fazendo, meu Deus, entender a Tua palavra e a Tua vontade, e que ao final deste culto nós venhamos sair daqui saciados e fortalecidos, convictos daquilo, meu Deus, que o Senhor falou, daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor deseja. Pai, que nesta noite, neste lugar, seja feita a Tua vontade, que o Seu nome seja exaltado. Só quem concorda, diga glória a Deus. Olha para o seu lado, vê se tem alguém bonito, dá um abraço nele e fala assim: que bom, você é bonito. Se não tiver, olha para ele e fala assim: em nome de Jesus, você vai ficar bonito. Amém? Senta no seu lugar aí, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Paz seja com todos, amém? Quem está muito feliz aí, diga glória a Deus. Pode dar um sorriso para o irmão que está do lado aí. Se estiver feliz, isso não vai ser uma dificuldade, né, querido? Vai ser tão espontâneo, né? Faz um ha-ha-ha para ele. Oi, tudo bem? Fala assim, ó, a igreja é um lugar de alegria. Amém? Se você vê alguém triste perto de você, dá uma cutucada nele e fala assim: que é isso, meu irmão? Ó, se liga. Amém. Eles, nessa noite, Deus, Ele tem gerado algumas coisas no nosso coração, e gostaria que os irmãos eles se atentassem para aquilo que nós vamos falar nessa noite.
pediria silêncio. Fala para quem está do teu lado, fala assim: nesse momento, Deus vai falar comigo através do pastor. Ele não vai usar você. Fala para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado. Não vai usar seu celular. Amém? Talvez na hora do culto o celular toca aí, né? Não é Deus, tá, querido? Então é melhor você desligar ele, tá? Se você tiver, para que você não tenha problema. Querido, mas nessa noite nós vamos falar sobre algo importante. O primeiro versículo que nós lemos aqui, Atos, no capítulo 13, no verso 22, ele fala sobre uma pessoa que Deus olhou para ele, pelas atitudes dele, pelo coração. Eu prefiro dizer que Deus não olhou para aquilo que Davi fez, mas para aquilo que Davi era. E disse: Davi, encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Por que eu digo que Deus não olhou para aquilo que Davi fez, e sim para aquilo que Davi era? Porque Davi, ele foi um homem que falhou muito. Davi, ele foi um homem que teve falhas na vida, que o caminhar com ele foi um caminhar muito bonito, mas nesse caminhar com Deus ele falhou, ele errou, ele adulterou, ele foi um assassino, porque ele mandou com que uma pessoa fosse assassinada para que ele pudesse corrigir o erro que ele havia feito. Então Deus, quando olhou para Davi e olha nele e fala assim: naquele homem é um homem segundo o meu coração. Ele não está olhando por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele é. Às vezes tem muitas pessoas aqui que já viveram e talvez vivem situação na sua vida em que você não concorda com muitas coisas que você fala, mas o seu coração é um coração que agrada a Deus, porque você se arrepende, você reconhece os seus erros, você quer acertar. Essa era a vida de Davi, a vida de alguém que sabia que ele estava apto e poderia falhar, mas também ele sabia que não poderia enganar a Deus, e ele era capaz, em cada momento que ele falhava e que ele errava, de se render e reconhecer que Deus sabia de tudo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus sabe de tudo. Sabe, Davi tinha essa consciência, porque tem pessoas que acham que Deus não sabe nada. Eu quero dizer, Deus, ele sabe tudo. E Davi, ele não se iludia por conta disso. Ele reconhecia em Deus, ele olha isso para nós. Maldito homem que tenta esconder coisas de Deus ou dizer que é aquilo que na verdade ele não é. Mas na realidade, querido, eu queria só mostrar para você o coração e o que Deus ele acha de Davi. Mas o que eu quero falar para você está inserido aqui em 1 Crônicas, no capítulo 29. Eu poderia passar aproximadamente uns 3 meses falando de algumas qualidades de Davi que Deus via nele como um homem segundo o teu coração. Mas hoje eu quero trabalhar propriamente em uma: o tanto que ele amava a Deus, ele amava a obra de Deus. Para que você entenda um pouquinho da vida de Davi, o reino de Israel, ele tem algumas coisas peculiares, um pouquinho diferente. Deus, na realidade, ele não tinha programado no seu primeiro plano, no seu primeiro projeto, arrumar alguém que governasse as pessoas. O plano de Deus é que o homem obedecesse a ele, fizesse sua vontade. Mas o homem nunca conseguiu fazer a vontade de Deus. E um dia o povo de Israel, achando que eles falhavam e que eles sofriam, porque não havia um líder que o guiasse nas batalhas, que os conduzisse na batalha, esse povo ele vai escolher um jovem chamado Saul, para que vai e coordene esse povo. Deus não escolheu Saul, o povo escolheu, e Deus ungiu porque o povo escolheu. Saul, a princípio, ele foi um bom governador, ele foi um bom rei, mas no princípio ele falhou, ele começou a pecar, ele começou a desvirtuar, a desobedecer a palavra de Deus. Deus se desgostou dele, e ele pega e dá uma orientação para o seu profeta, aquele que ele tinha uma intimidade, aquele que era representante dele na época: Samuel, você vai
até os filhos de Jessé, e chegando lá você vai ungir um como rei de Israel. E Samuel, como obediente, como um profeta usado por Deus, seguindo suas ordens, suas orientações, ele vai até a casa de Jessé. Como você já conhece a história, os filhos dele passam todos na frente ali, e Deus fala no coração de Samuel que nenhum daqueles seria ou era o escolhido de Deus. E ele disse algo muito importante para Samuel: não olhe a aparência. Não olhe o que, igreja? É para quem está do teu lado assim, não olhe a aparência. Sabe, eu quero parar só um pouquinho aqui. Nem todo mundo que está na igreja, veste como um crente, ele pode dizer que é um cristão. A Bíblia está dizendo, não olhe para a aparência, porque Deus vê o que? O coração. Eu quero dizer aqui nesta noite que Deus conhece o seu coração. Sabe, querido, olha, e chega aquele rapaz franzino, pequenininho, novinho ali, alguns esperando um grande guerreiro. Deus parece que é uma pessoa muito engraçada, querido. Por quê? Quando Deus quer algo, todo mundo espera algo grande e poderoso, mas Deus, ele escolhe sempre coisas pequenas. Observe bem para você entender o que eu quero dizer. Ele poderia ter escolhido um dos irmãos mais fortes, guerreiros, capacitados, irmão de Davi. Ele não escolheu, ele escolheu o mais novo, o mais raquítico, o menor. Deus, ele manda o seu filho à terra, e quando ele vem à terra, muitos estão esperando ele nascer num palácio, sabe, querido, olha, sendo um rei, e que governasse e dominasse todo mundo. Mas Deus permite que o filho dele nasça numa manjedoura. Jesus, quando está aqui na terra, espera-se que ele vai escolher pessoas cultas, pessoas formadas para serem discípulos dele. Ele vai escolher aquele que não sabe nem ler. Parece que Deus é engraçado, né, querido? Mas eu quero dizer que Deus conhece cada pessoa. Diga glória a Deus. Igual talvez aqui na igreja tem pessoas aqui que olham para si e dizem assim, eu não sou nada. Mas para Deus você é muito. Você é porque não descobriu isso. Porque Deus não vê você como você é aparentemente, mas Ele vê o que você é verdadeiramente, aquilo que é dentro de você. E Davi, querido, ele era tão apaixonado por Deus, ele soube esperar o tempo de Deus para que ele pudesse governar. Ele venceu Golias, e isso causou uma inveja tão grande no coração de Saul, que ele decide matar Davi. Ele é perseguido, Deus 3 vezes coloca Saul nas mãos de Davi, mas Davi não o mata. Poderia o matar e tomar o poder, mas ele sabia que quem ia colocar ele para governar era Deus. E um dia, por conta das suas próprias falhas, Saul, ele é morto em batalha. O próprio povo, Deus já havia ungido Davi, conduz Davi como rei. Como rei, ele vence as batalhas, ele cumpre o maior desafio da época, que era unir Israel, que era dividido em 2 partes. Ele une esse povo. E quando chega aqui onde nós estamos falando hoje, em Crônicas, Davi já está quase morrendo. Davi já está quase partindo para a glória. E um pouco antes, Deus pega e dá uma revelação para ele. Dá o que para ele, igreja? Revelação. E nessa revelação, no capítulo 28 aqui, de 1 Crônicas, no verso 12, ele diz assim, olha, entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo e de todas as celas ao redor, acerca dos depósitos, dos tesouros do templo e dos depósitos das dádivas sagradas. Olha, ele entregou um projeto da construção de um templo. Para quem que era o templo, querido? Diz assim, para Deus. Olha só. Sabe por que Davi queria construir um templo para Deus? Ele desejou e Deus inspirou ele. Deu toda a instrução para ele. Porque ele via que Deus, ele deslocava de um lugar para o outro, porque naquela época não é como hoje.
Antigamente Deus ele se manifestava através de um lugar chamado Santíssimo, que ficava em uma tenda móvel chamada tabernáculo, onde havia três pavimentos, e no terceiro, no último, onde Deus se manifestava. Ele estava preocupado: olha, eu moro numa casa boa, eu moro em um palácio, eu estou vivendo do bom e do melhor aqui, mas o meu Deus ele vive numa tenda. Olha só a visão dele, querido. Deus ele está em todo lugar, diga glória a Deus. Mas aquilo que representava Deus na terra, ele achava no coração dele que Deus merecia algo melhor. E Davi ele tem um desejo muito grande ali, ó: eu preciso construir um templo para que o meu Deus habite ali. E ele pega esse projeto que Deus inspirou ele. Deus escolhe o seu filho Salomão para substituir ele no trono. E ele pega e fala algo para Davi: você não poderá construir o templo, porque você é um guerreiro e você derramou ou matou muitas vidas, derramou muito sangue. Por isso você não vai poder construir o templo, mas você passará o projeto para o teu filho, e o teu filho construirá o templo. Diz assim, Salomão. E quando ele chega aqui no capítulo 29, onde nós vemos aqui, ele está naquele processo, querido, aonde ele já está quase voltando, quase a ponto de morrer e de entregar o trono para o seu filho. Ele pega e começa a mostrar o projeto para o povo. Ele começa a mostrar aquilo que Deus gerou no coração dele, aquilo que era para fazer, e ele começa a mostrar o que era necessário para isso acontecer. Olha só, no verso 1 aqui, capítulo 29, diz assim: então o rei Davi disse a toda a assembleia, a todos os que estavam reunidos aqui: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem, experiente, e a tarefa é grande, pois o palácio, quem pode dizer comigo palácio? Olha só, o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso. Olha a visão de Davi, querido. Ele era um rei que morava em um palácio, e ele não achava justo ele morar em um palácio e Deus ele viver, querido, olha, em tendas. Aí ele disse: olha, Deus ele merece um palácio. O que Deus merece, querido? O que é um palácio? O palácio é uma estrutura enorme. Geralmente você não vê palácios pequenos. São coisas grandes, vultuosas, todas caprichadas, detalhadas, para pessoas importantes. Sabe, querido, olha, a obra que ele iria fazer seria uma grande obra para que Deus ele habitasse ali, diga glória a Deus. Aí Davi ele continua aqui no verso 2. É o segundo ponto. O primeiro, Deus ele dá o projeto e ele passa o projeto para o teu filho, porque ele não pode fazer. Só que ele pega e tem que se desprender de algo para que esse projeto ele possa acontecer. Aí Davi vai e diz assim: olha, forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. O templo era para quem, querido? O templo é para quem? O templo é para quem? Deus. Ele forneceu o que fosse necessário para que o templo de Deus ele fosse o quê? Construído. Aí olha, preste bem atenção em que ele ajuda. Continua o texto: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego, preste bem atenção nesse ponto, as minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que está dado a este santo templo, diga glória a Deus. Davi, ele tem um projeto, mas agora, querido, olha, acontece algo muito interessante. Tem hora que queremos fazer algo para Deus, sim ou não, igreja? Sim. Tem hora que alguém pega e fala assim: olha, nós precisamos fazer algo para Deus. Você precisa fazer algo para Deus, mas aí a pessoa não faz nada. O que Davi faz em primeiro lugar? Ele vai lá no palácio
Entenda bem, ele tinha o dinheiro, né, da parte do reinado dele, do país dele, tinha o dinheiro próprio dele. Ele pega e tira tanto do reinado como seu próprio, e ele começa a ofertar. Para quê, querido? Para que o projeto que Deus te deu, ele fosse o quê? Construído. Pergunta por que, igreja? Por quê? Porque ele amava a Deus. Amém, querido? Talvez você está preocupado, por que o pastor está falando de templo? Querido, olha, Davi, ele estava preocupado em agradar a Deus. Eu quero perguntar para você que está aqui hoje, você está preocupado em agradar a Deus? Sim. Observe bem aqui, querido, olha no verso 4. Ofereço, pois, a minha tradução é um pouco melhor do que algumas que está aí. Algumas que está aí vai falar talentos, a minha vai definir melhor aqui para você. Ela diz assim: ofereço, pois, 150 toneladas de ouro. Sabe o que é isso, querido? É coisa demais. É coisa demais. Para que era, pastor? Para construir um templo para... Aí entra um questionamento: Deus vai estar lá naquele templo? Vai. Como? Como eu e você? Ele estaria como eu e você, não sendo representante dele. Mas não. Você já viu que às vezes nós estamos na igreja e fazemos um tanto de coisa aqui? Não sei para que é isso. Mas Deus, ele está nesse templo através de nós. Diga glória a Deus. Sabe, e quando é feito com um propósito, sabe, de edificar algo para Ele, é para Deus. Querido, eu imagino tanto que Deus se alegrou com aquilo. E eu quero falar nessa noite, querido, olha, a respeito de algo. Tem pessoas que elas não se preocupam com as coisas de Deus, mas ela passa a maior parte da sua vida preocupando-se com sua vida. Tem muitas pessoas na igreja que estão fazendo campanhas na igreja, mas elas estão pensando apenas em ampliar a sua vida e modificar a sua vida. Mas muitos não oram para que coisas de Deus elas possam acontecer. Pastor, qual que é o resultado? Qual que é o resultado de nós ficarmos concentrados só em nós e esquecermos das coisas de Deus? Qual que é o resultado? Tem algum problema quando a gente faz isso? Isso traz consequências. Eu quero mostrar, marca essa página aqui, querido, e vai lá para Ageu. Eu quero mostrar uma consequência positiva e uma consequência negativa, ou a primeira negativa e depois a positiva, de você apenas olhar para você e de você esquecer de Deus. Ageu, se você for lá no Novo Testamento e for voltando, Malaquias, Zacarias, Ageu. Amém, querido? Antepenúltimo livro. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem é bonito como o pastor, diga aleluia. Amém, querido. Sempre, sempre. Amém? Encontraram? Vamos ler aqui, querido. Eu vou ler um pouco esse livro aqui, a partir do verso 2. Quero que você atente para algumas informações que tem aqui. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O que o povo estava dizendo? Ainda não é tempo de fazer o que, igreja? Olha só, eu quero falar para você o que está acontecendo aqui, para você entender algo. Israel, ele foi destruído pelos babilônicos, e por 70 anos eles ficaram escravizados. A cidade estava destruída. A primeira remessa volta, e quando eles voltam, querido, eles começam a construir tudo ao seu redor. A única coisa que eles não se preocupam é construir o quê? A casa de Deus. Olha para mim aqui, querido. Ele esquece e deixa por último reconstruir a casa de Deus. Vamos ler de novo para você entender. Olha, ainda não chegou o tempo de reconstruir. Aí continua, verso 3: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem
em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Vocês estão, olha, cuidando da sua vida, vocês estão construindo a sua casa, vocês estão organizando tudo do jeito que vocês querem, vocês merecem trabalhar para isso, mas você está esquecendo de Deus. Continua o texto. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam os seus caminhos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada ou num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos nos levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Querido, preste bem atenção. Olha só o que ele está falando. Olha, vocês não têm prestado atenção no que tem acontecido na vida de vocês. Trabalha muito, mas não prospera. Planta, mas não come do fruto que plantou. Faz tantas coisas, mas não desfruta de nada. Você tem um salário, você trabalha, mas o seu salário, o seu bolso parece que está furado. Quando você chega em casa já não tem mais nada. Aí ele vem dando explicações, o motivo por que isso acontece. Verso 9: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para a casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. É uma realidade na igreja. Todo mundo olha para si e diz: eu preciso melhorar a minha vida. Mas muitas das vezes nós esquecemos que o próprio Deus, Ele tem projetos e Ele tem planos. Ele tem algo para fazer. Às vezes tem pessoas, querido, olha, que Ele cuida de tantas coisas na sua vida, mas ele acha que as coisas de Deus, elas não são importantes. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a obra de Deus, não falava, ele fazia. Olha para quem está do teu lado: quem ama, faz, não fala. Sabe, querido, olha, ele está dizendo aqui: olha, vocês estão preocupados com sua casa e a minha casa ainda continua destruída. O que o templo continuava, querido? Destruído. Vai para o capítulo 2, verso 15. Preste bem atenção no que a palavra vai dizer. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsidere em que condições você vivia antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ele está dizendo, como ele reclamou, o povo começou a agir. Diz assim: o povo começou a agir. O povo começou a levantar o templo, ele começou a trabalhar. Olha, nós vamos fazer o templo acontecer, nós vamos fazer ele aparecer, nós vamos fazer o nome de Deus ser glorificado de novo naquele lugar. E eles começaram a trabalhar. Aí Deus, ele usa o profeta Ageu para dizer: agora observe o que está acontecendo. Aí ele continua no verso 16: quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia 10. Ele está falando antes. Sabe aquela pessoa que tinha e nada dava, não prosperava? Já pensou uma hora que você está com a nota de 50 reais no bolso? Você está convicto que está com ela, de repente você vai olhar, está com 20, olha lá se está com 20. Seria mais ou menos isso que ele está explicando aqui. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, que ele achava que estava lá, apenas encontrava 20. Olha só, eu
destruir. Olha só o que a Bíblia diz. O que Ageu diz que Deus ele fez? Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês. Continua. Com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, a partir de hoje, queridos, dia 23, né? Hoje é 23? De 6 de 2013, diga glória a Deus. Deus ele vai mudar a sua vida também, diga aleluia. A partir do dia 23 de 6 de 2013, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Eles começaram a fazer. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Ele pergunta. Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Até hoje. Mas agora ele vai plantar, agora ele vai trabalhar no templo. Olha só a promessa que Deus faz para eles. Mas de hoje em diante, o que ele vai fazer? Abençoarei vocês. Diga glória a Deus. Amém, querido? Olha, Davi ele estava preocupado com algo grande. Aqui mostra um povo, e a Bíblia, Ageu, ele está mostrando por que aquele povo não prosperava, porque ele estava preocupado só com a sua vida e não estava preocupado com as coisas de Deus. Sabe, querido, olha, às vezes nós estamos na igreja e servimos a Deus, mas às vezes nós não nos desprendemos das coisas, nós usamos Deus. Tem pessoas que usam Deus. Usa Deus para ser feliz, usa Deus para prosperar, usa Deus para isso, usa Deus para aquilo. Quando eu ouço alguns versículos na Bíblia que diz assim, que no último dia ele chegará diante de algum e vai dizer assim: maldito, eu não vos conheço. As pessoas vão questionar dizendo: mas eu preguei em teu nome, eu fiz isso em teu nome, eu agi assim em teu nome. São pessoas, querido, que eles achavam que estavam aproveitando de Deus e achavam que Deus ele estava quieto e calado. E às vezes nós precisamos levar Deus a sério na nossa vida. Nós precisamos amar a Deus, não de palavras, mas de fato e verdade. De palavra todo mundo ama, mas de fato e de verdade quer dizer você colocar a mão na obra. Quando você ama a Deus, você preocupa-se, querido, olha, em ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque Jesus ele morreu para que isso fosse possível hoje. E quando ele escolhe, quando ele volta ao céu, ele pega e diz assim: olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu não vejo, querido, olha o amor de Deus quando alguém não faz algo para Deus. Quando vai fazer algo para Deus, todo mundo está preocupado. E minha vida, e o meu tempo, e os meus estudos, e os meus trabalhos, e o meu projeto de vida, e minha profissão, e o meu negócio. Mas a Bíblia diz que tudo está baseado em 2 mandamentos na Bíblia. O primeiro, amar a Deus sobre todas. Será que você ama a Deus, meu irmão? Se você ama a Deus, você tem que amá-lo acima de todas as coisas. Quer dizer que antes de você fazer qualquer coisa, Deus é o primeiro lugar. Davi estava mostrando isso. Olha, Deus merece ser honrado. E às vezes a gente pergunta por que Davi era próspero, por que Davi vencia batalhas, por que Davi era honrado. Querido, porque o coração dele era de Deus. Diga glória a Deus. Sabe por que muitas das vezes nós não somos honrados e nem somos abençoados? O nosso coração não é de Deus. O nosso interesse é para Deus, mas o nosso coração não é de Deus. Sabe, querido, meu coração, a minha vida tem que ser para Deus. Eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, querido, Deus ele tem que estar, ele tem que fazer parte. Nós estamos agora entrando no mês de julho. Qual que é o mês que nós vamos começar agora? Muita gente vai tirar férias de Deus.
Eu não estou falando que você deve viajar e passear, não, mas tem muita gente que vai tirar férias de Deus. Sabe, querido, quando alguém importante para a gente, aonde a gente vai, ele tem que estar junto, ele tem que fazer parte, ele precisa ser honrado, ele precisa ser glorificado, ele precisa ser exaltado. Diga glória a Deus aí no teu lugar. Jesus, querido, aonde você vai, ele está. Vai passear, vai viajar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a minha arma, a minha metralhamento, como é que é o nome? Meu fuzil está aqui, amém. Aquele que o diabo não suporta, ele não pode ficar. Verdade. Eu tenho falado isso muito na igreja ultimamente, né? Que graças a Deus isso só acontece nas igrejas depois da China. Só lá eles usam a Bíblia como enfeite dentro de casa. Ele deixa em cima do sofá, deixa debaixo da cama, deixa na mata, até domingo pega de novo para ir para a igreja. Aí se o pastor não abre a Bíblia como nós abrimos hoje, e ficamos lendo um texto quase inteiro aqui, às vezes ele chega aqui na igreja e continua assim. É enfeite. Você sabe que pessoas compram Bíblias para colocar de enfeite em casa. Quem sabe diz, diga glória a Deus. Muitas pessoas fazem isso. Agora eu quero mostrar para você por que o templo de Deus é importante, querido. Volta aqui, 2 Crônicas. Já estamos encerrando já. Capítulo 6. Por que o templo é importante? Salomão, ele pega esse projeto e ele começa a trabalhar. Ele cumpre todas as vontades que o seu pai Davi ele ordena. No capítulo 5, a primeira coisa que eu acho lindo da parte de Salomão, no capítulo 5, verso 1, ele diz assim: olha, terminada toda a obra de Salomão, capítulo 5, tá, querido? 2 Crônicas, capítulo 5, verso 1, diz assim: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Olha, Saul, ele foi criterioso, aquilo que o pai ordenou, ele fez. Agora eu quero que você leia comigo aqui alguns textos aqui, queridos, 6 do 12 ao 15. Para que era esse templo? 6 do 12 ao 15, diz assim: depois Salomão colocando-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. O que ele fez no templo, querido? Ele havia mandado fazer uma plataforma, quer dizer, um altar, com 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura, e 1 metro e 35 centímetros de altura. No centro do pátio externo, o rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante da Assembleia de Israel, levantou as mãos para onde? E fez o quê? Eu quero que você preste bem atenção, querido, na oração que ele fez. Vamos começar aqui do 17 ao 20 primeiro, para você ver um pouquinho. Diz assim: agora, ó Senhor Deus de Israel, que confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi. Mas será possível que Deus habita na terra com os homens? Ele começou a fazer questionamentos, mas assim, para o povo, na oração. Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia ao Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo te faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para onde, igreja? O templo, lugar no qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouça a oração que o teu servo fizer voltado para este. Para que era o templo, querido? Era um local onde o povo poderia fazer o quê? Buscar a Deus. E os ouvidos de Deus, ele estaria atento às pessoas que ali o buscassem. Continua. A partir agora do verso 22.
Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste tempo, ouve dos céus e age, julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara-se em público inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Leia na sua casa depois, querido, tudo isso aqui. Mas ele começa a dizer e fazer uma oração mais linda. Ele começa a dizer que o templo era o lugar onde Deus responderia em todas as situações o teu povo. Diga glória a Deus. Fala assim: olha, o templo era um lugar para o povo buscar a Deus. Sabe, independente da situação que ele estivesse vivendo, seja pecado, seja conduta, seja um momento difícil, seja uma crise, para que ele possa ir lá e buscar. Ele consagra aquele momento. Aí ele vem, querido, e acontece duas coisas aqui que esse templo ele faz na nossa vida. Capítulo 7, do 1 ao 3. 2 Crônicas, capítulo 7, do 1 ao 3 diz assim: assim que Salomão acabou de orar, o que ele fez, querido? Desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e sacrifícios. E a glória do Senhor, ele encheu o quê? Rasgou o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor os enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor, Ele dura para sempre. Diga glória a Deus. O templo era um lugar onde o povo ele encontrava Deus, querido. Fala assim: o templo era o local onde o povo encontrava Deus. Quem sentiu Deus aqui neste lugar hoje? Diga glória a Deus. Sabe por quê, querido, você sentiu Deus? Porque nesse templo havia um povo chamado Igreja do Senhor Jesus. Quem é a igreja aí? Diga glória a Deus. Buscando a Deus, e Ele pôde manifestar a tua glória, porque nós estávamos num lugar onde Deus manifesta o povo unido. Ele manifesta para você lá fora, porque hoje Ele habita dentro de você. Diga glória a Deus. Mas o templo é necessário para a igreja unir, estar junto, experimentar de Deus junto, desfrutar de Deus junto. E aquela glória, querido, foi tão tremenda. Deus, Ele é tão lindo que Ele quer restaurar e avivar as nossas vidas. Deus, Ele é tão lindo, querido, que Ele quer mudar a história da tua vida. Deus, Ele quer mudar a história, mas Ele não quer que você olhe apenas para as mãos dEle. Eu acho tão lindo aqui no Crônicas 7,14, quando Ele diz aqui, olha, bem conhecido o versículo, deixa eu encontrar. Se o meu povo, quem é a igreja? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Buscar o que, querido? As mãos. O que ele está falando? Buscar as mãos. Aquilo que Ele é. Buscar a minha face. Deixa eu encontrar novamente o meu versículo perdido aqui. Deixa eu encontrar ele. Amém. E chamar, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e afastar dos seus maus caminhos, o que é que Deus vai fazer? Vai fazer o que depois? Perdoar os seus, e depois a consequência disso? Quem precisa que alguma área da sua vida seja restaurada aí, diga glória a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar o que, querido? Eu te amo, Senhor. Quando você ama a Deus, Deus, Ele organiza tudo que você precisa na tua vida. Diga glória a Deus.
Talvez seja um dos versículos que eu mais cito aqui na igreja, porque eu amo muito e a minha vida é baseada nele. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o que vai acontecer, igreja? As demais coisas o serão. Quando eu busco a Deus, Ele se preocupa em abençoar a minha vida. Quando eu preocupo em abençoar a minha vida, Deus, Ele não pode fazer nada. Para concluir, querido, olha aqui, voltando no capítulo 29, no verso 5 de 1 Crônicas, já vamos encerrar. Davi, ele faz um desafio, ou ele faz uma proposta, diz assim: Davi, ele dá uma oportunidade para o seu povo. Vamos ler? Capítulo 5 diz assim: para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. O que eu quero falar está a partir de agora. Agora, quem hoje está disposto